Paz, meus amores, está falando um pouco sobre a fé, adicionar a fé. Meu irmão, minha irmã, quando declaramos para o mundo que Jesus é o suficiente, estamos dizendo que nada mais precisa ser acrescentado, porque todo o nosso vazio já foi preenchido por Ele, pelo Espírito Santo. O detalhe de Jesus, foi o encontro de Jesus e Marta. Poucos percebem. Quando Jesus chegou, Lázaro estava falando. O povo todo estava desesperado. Alguns até chateados com eles, porque eles não veio antes. Outros choravam por morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou e se aproximou de Marta, ela disse: se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então disse Jesus: Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela disse para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. E Jesus disse para ela: seu irmão vai ressuscitar agora. O interessante desse encontro é que a primeira coisa que Marta faça é jogar Jesus no passado. Se você estivesse aqui, se você tivesse morrido antes, tivesse ficado antes, se você tivesse interferido antes, ela joga Jesus em um tempo que não existe mais. E quando Jesus falou sobre ressuscitar, as mesmas jogou para o futuro, no último dia, na ressurreição. Ou seja, ela colocou Jesus em tempo que não ainda nem tinha chegado. Mas Jesus não existe apenas para trazer sentido ao passado, mas para trazer esperança para o futuro. E mudou a história dela no hoje. O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história, com a minha e com a sua? É porque às vezes a gente falamos: Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberta antes, se aquele negócio tivesse fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite daquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. E Jesus que diz hoje: pare de me colocar em um tempo que não existe mais e ora para aquilo que está disponível hoje. Ele, Jesus, continua dando história, ele continua liberando o destino, ele continua curando os enfermos, ele continua restaurando o casamento, ele continua ressuscitando o que morreu e volta. Ele continua fazendo milagre. O mesmo Deus que fez o passado, ele é o mesmo que faz hoje. Durante a nossa jornada de fé, precisamos escolher que Jesus é o suficiente. Deus pode liberar para você palavras, destinas. Pode estar algo tão poderoso que você venha imaginar um dia que ele pode mudar para sempre a sua história. Jesus é importante e o suficiente. Precisamos fazer esses exercícios práticos. Isso quando é uma coisa acontecer, nas circunstâncias, no adversários, quando as tempestades se levantam, quando as coisas fogem do nosso controle, precisamos fazer memórias e pensar que não somos qualquer um, porque carregamos promessa do nosso Pai e elas vão acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. As coisas podem passar, palavras podem passar, promessa de homem pode passar, cenários, circunstância, mas as palavras de Jesus não passará, diz o Senhor. Você sabe que Deus estabeleceu para nossa fraqueza intenção. Ele trouxe para nós acesso à paz, todo entendimento. Filipenses 4:7, temos acesso à ausência de ansiedade. Primeiro
lá primeiro, quer ver? Vou procurar aqui. Isaías 40:29 diz: Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor os que estão sem força, porque até o jovem se cansa e fica exausto, os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor tem esperança, renova as suas forças, volta como ave, como árvore, eles correm e não ficam exaustos, ele anda e não se cansa. Deus nos dá descanso. Mateus 11:28 diz, Mateus 11, lá em Mateus, vou procurar aqui para vocês verem, novas forças, e o Senhor fala em Mateus 11, Mateus 11:28 diz: Pois vem a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, que eu os levarei. Tomai sobre nós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Existe todas essa realidade, mas precisamos entender que elas estão disponíveis, nem ontem, não amanhã, mas hoje. Ouvimos tantas pregações, mas o que vai mudar a nossa história não é a quantidade de revelações que nós ouvimos, é a quantidade de revelações que colocamos em prática no nosso dia a dia. Eu não quero compartilhar com você mensagem de tristeza, de ânimos e emoções passam. O que eu quero compartilhar para vocês é que Deus continua fazendo milagres sobrenaturais, sinais e maravilha. Mas você precisa mover na altura dessa revelação. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Você precisa saber qual a sua identidade como filho ou filha de Deus, pois o entendimento da sua identidade liberará o favor de Deus sobre a sua história. Se você sabe quem é, saberá o que pode. Se você sabe quem é, saberá até aonde vai. Se você sabe quem é, saberá o poder e autoridade que carrega. Você precisa acreditar que Deus pode fazer ou confiar que Ele já fez. Acreditar no que Deus pode fazer é uma possibilidade. Confiar no que Ele já fez é uma certeza. Uma coisa é você estabelecer nos seus próximos passos, entendendo que sabe que um dia Deus estabelece a promessa que fez. Outra coisa é você entender hoje, levantar a sua cabeça, sabendo que a promessa que Deus fez para você já se cumpriu, que você só está caminhando para chegar até lá. Você precisa escolher. Você vai só acreditar que Deus pode fazer, ou você vai começar a caminhar tendo entendimento do que Ele já fez o que te prometeu. Em Hebreus 11 disse: a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova naqueles que nós não vemos. A verdade é que Deus nos abençoou. Existe muitos cristãos que estão cansados de esperar para ser abençoado. Enquanto em Efésios capítulo 1, versículo 3, se não me engano, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já fomos abençoados, pois Deus, apesar das nossas falhas, nos ama demais. Não tenha nada que você faça capaz de fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você faça que é capaz de fazer Deus te amar menos. Porque não tem a ver com o que você é. Deus olha para você e se vê. Quando Deus, consciência, está a promessa, nas circunstâncias não param mais. Pessoas podem te perseguir, te caluniar, te desprezar a unção que você carrega.
rejeitar a verdade que você tem, criticar tudo que você faz, impedir o seu crescimento, mas mesmo tudo se levante contra a sua vida. Ninguém pode roubar a tua promessa que há sobre a sua vida, que foi liberado. Por isso que temos que ser o diabo é revoltado conosco. Por isso que o diabo vai tentar de todas as formas, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberada na minha vida e na sua vida. Pode até tentar paralisar por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro de mim e dentro de você. É por isso que você é abalável, faça o que for, a fé que você tem, aquela fé inabalável. Irmãos, não saiu, mas vocês entenderam. Então você vai construir uma história. Isso depende apenas só inabalado, a fé é inabalado. Agora consegui, irmãos. Porque não faz com o seu limite dos seus braços, faz com as coisas de Deus. Não tem nada a ver do quão bom você é. Você vai descansar na bondade de Deus. Deus não tem bondade. Deus é bondoso, é bondade. Não é característica dele, é parte do seu caráter. Quando você entende isso, acaba descansando em meias consistências, que piores que seja. Como poderemos considerar muitas pessoas com fé. Eu te digo uma coisa, você talvez nem saiba, mas na sua casa você é um herói. O filho olha para você e ele espera comportamento. O seu cônjuge olha para nós e por mais que ele não tenha compartilhado, ele também espera comportamento por você, por mim. Porque você é um exemplo para eles. Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. Continua caminhando. Mesmo que tudo se levanta contra a sua vida. Caminhando, mesmo que as coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fecham, mesmo que algumas coisas não estão fazendo sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja paz e segurança para as promessas que Deus fez, porque a glória de Deus se revela em meio à impossibilidade. Não precisa fazer sentido para ninguém. Se fez sentido para Deus, se fosse para você viver uma vida qualquer, você poderia servir um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus impossibilidade, então começa a pisar sobre a impossibilidade. Começa a pisar nas coisas ruins. Se você serve um Deus sobrenatural, começa a desejar o sobrenatural, o incrível. É aquilo que parecia impossível no passado. Aquilo hoje parece no presente, no futuro. Presente no futuro. Deus diz, faça tudo aquilo que ele já fez lá atrás. Por isso, será o combustível que você precisa para continuar crendo que ele continuará fazendo lá na frente também para você e para mim. Nunca esqueça de onde ele te tirou. Nunca esqueça do tamanho do jugo que você carregava. Deixa Deus começar a estabelecer os seus passos. Deixa Deus começar a escrever as próximas páginas da sua história. O que é mais fácil? Colocar o cajado, refazer o mar inteiro, se abrir, procurar no meio da multidão alguém que tem 5 pães e 2 peixes, ou multiplicar para que milhares de pessoas comam, lançar uma pedrinha ou derrubar um gigante, rolar uma pedra ou fazer um corpo ressuscitar, vencer o inferno, as doenças, as tempestades, a morte, ou só aceitar aquilo que já fez tudo e se entregou por nós. Faça o que é fácil. Deixa que Deus faz o impossível. Faça o simples, que só Deus pode fazer o impossível. Você deve viver até onde você quer ir ou deseja ver milagres. Na verdade, que dizemos que a igreja é milagres, que fazemos de tudo
para não depender. O Senhor fala, milagre não é uma saída de emergência. Milagre é expressão de quem Ele é. Milagre não é o socorro de Deus. Quando nada mais faz sentido, milagre é colocar você em casa onde você não poderia ir sozinho. Milagre não é só um socorro quando se esgota as possibilidades. Milagre é quando a primeira possibilidade e a maior de todas as nações. Milagre é alguém que era capaz de pelos outros e hoje começa a construir uma história. Era incapaz para os outros, pode construir uma história com Deus. Milagre é aquele que não tinha nada para oferecer e foi comprado a preço de sangue, que alguém que tinha toda a glória, que cuspiu de todas elas, para ter você e eu de volta. Milagre é o Deus que conhece todos os nossos pecados e continua nos desejando mais do que todas as coisas. Milagre é quando olhamos para os nossos filhos e não conseguimos explicar para ele como é maravilhoso ser chamado de pai. Milagre é confiar na única mensagem de mudar uma geração de homens falhos como mulheres falhas como eu e você. Milagres é sairmos cheios e sairmos renovados. Entrarmos cheios e sair renovado. E sairmos com a própria vida. Deus sobre nós. O milagre é uma mulher que não pode ter filhos. Começar a gerar. Milagre é um Deus que se fez carne e ressuscita no terceiro dia. E está disponível a todo aquele que nele crê. E assim será salvo. A morte não pode parar você. O pecado não para mais. O teu passado não te para mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é milagre. Deus quer que experimentamos isso todos os dias da nossa vida. A partir de hoje, coloca um plano nos seus sonhos e você vai ter certeza que em muitos momentos você diminui sua expectativa para se reajustar no seu nível de fé. Deus te diz para não diminuir sua expectativa, mas sim para aumentar a sua fé. E o Senhor, Ele fala, né, que ela tem que se pegar, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 11, capítulo 28 a 30, diz: Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu livrarei descanso em vocês, meu filho, e aprenda de mim. Sou manso e humilde de coração. Você sabe, né, que você vai se encontrar um descanso pela sua alma, um descanso na presença de Deus, porque o fardo do Senhor é leve. Jesus não projetou você para viver cansado. Não é nada fácil. Tem um grande aprendizagem nessa mensagem. Não confunde facilidade com leveza. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que pode ser leve. E eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus, entrega todos os seus problemas na mão do Pai. Amém?